Flamengo, depois de quase matar seu torcedor do coração, está classificado para a semifinal da Libertadores, mais uma vez vivendo até um momento atípico para o torcedor mais velho aí do rubro-negro, que participou da final da Libertadores lá em 81, passou 38 anos sem chegar numa semifinal e agora está vivendo o seu melhor momento da sua vida dentro da Libertadores, e mesmo assim a Libertadores não cansa de maltratar o Flamengo e o Flamengo não cansa de maltratar a Libertadores. Vamos primeiro começar falando do jogo, depois eu elaboro aqui as filosofias a respeito do rubro-negro. Para essa partida, o Flamengo contou com sua melhor escalação, o seu 11 ideal do que está no papel. Todo mundo certinho, Rossi, Varela, Léo Ortiz, a dupla Léo Ortiz e Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Saúl, Plata, Arrascaeta, Samulino e Pedro. Foi o time perfeito para enfrentar um Estudiantes. O Flamengo tem mais qualidade, é muito mais time, é um Flamengo que a palavra que rege esse Flamengo de Felipe Luiz é controle, e por isso é o grande favorito, pensando que o jogo se daria com a bola no pé, bola no chão, botando a bola no chão, se não tiver uma interferência grave da arbitragem, se não tiver nada que fuja aos paradigmas normais de uma partida de futebol. O normal era que realmente o Flamengo conseguisse mostrar a sua superioridade como foi no Maracanã. O problema está que não se trata de uma partida normal, se trata de Libertadores, e o Flamengo fez uma das suas piores atuações com Felipe Luiz. Vamos contar um pouco mais. Começa a partida, qual era a proposta do Flamengo e qual a proposta do Estudiantes? O Flamengo queria ter esse controle, trocar passes infinitamente, trocar passes, para garantir que nada aconteça no jogo. Nisso eu não tenho nenhuma grande crítica a essa proposta de jogo não, mas tem que criar algum certo volume. Você tem que ter sobre si a soberania da partida. E isso foge do Flamengo quando o outro time quer impor o caos ao controle rubro-negro. Foi o caso do Estudiantes, que sabe muito bem que em qualidade técnica não é um time que bata de frente com o Flamengo. O Estudiantes também chegando há muito tempo não chegava em um momento mais delicado, que poderia se classificar para a semifinal, considerado como o jogo do ano. Inclusive o estádio do Estudiantes é um estádio muito legal, porque ele traz esse misto de estádio raiz com a modernidade. Um Estudiantes que já está em um processo de SAF, de reestruturação, com o Verón, um ex-jogador. Então o clima estava hostil, como normalmente vai ser quando o time brasileiro pegar um argentino numa Libertadores. Clima hostil, torcida apoiando. E qual a proposta de jogo do Estudiantes de La Plata? Pegar essa bola e tentar muitas bolas longas e ganhar jardas. Quase um jogo de futebol americano nesse quesito. Era bola longa, lançamento para seu centroavante Carídio conseguir ou raspar, quando essa bola longa fosse uma bola mais forte, raspar, fazer a casquinha para quem estivesse chegando por trás, ou então, quando a bola longa for curta, ele se adiantar a zaga rubro-negra, conseguir dominar, botar no chão, e aí o time conseguir ganhar jardas e jogar. Foi essa a proposta do Estudiantes, que deu muito certo, muito certo. O Flamengo, em momento nenhum do primeiro tempo, e nem do segundo, mas vamos focar primeiro aqui no primeiro tempo, conseguiu atrapalhar essa proposta, lançamentos, e o time da Argentina sempre ficava com a bola. Inclusive, um dado estatístico, o Carrilho, ele ganhou da zaga do Flamengo em 90% do jogo. Ele foi absurdo, ele foi toda a bola aérea, ele ganhava. Foram 14 bolas aéreas lançadas para ele e ele ganhou 11 das disputas. É um número muito relevante. Tanto o Léo Pereira quanto o Léo Ortiz, nenhum dos dois conseguiram parar essa profusão de bolas. E o time lançava, ia ganhando jardas, ia ganhando volume. Isso numa partida de Libertadores faz muita diferença. O Flamengo, por outro lado, que queria ser o controle, começou a ter mais a bola no primeiro tempo a partir dos 15 minutos, trocando passes, principalmente ali da sua dupla de volantes, o Saúl e o Jorginho, e tentando ficar mais com ela. E em certos momentos a gente viu, pelo menos no primeiro tempo, 2 vezes, que o Flamengo conseguiu trocar passes, ter a bola do Rossi para a zaga, lateral, meio campo, e assim continuar sobressaindo. Mas não era uma noite boa individualmente dos jogadores do Flamengo. Dos 11 que jogaram na partida, eu posso limpar a barra dos 90 minutos, que a gente vai falar dos pênaltis depois. Nos 90 minutos, eu limpo a barra aqui do Saúl, que fez um partidaça do Saúl. O cara que se impôs respeito, impôs
fisicamente também, tecnicamente, foi o cara que conseguiu calmar o jogo, o cara que conseguiu livrar a bola, o cara que conseguiu ganhar divididas, foi o Saul, o homem do jogo disparado pelo lado do Flamengo. De resto, eu posso aqui falar um pouquinho do Jorginho, que tá sempre presente, impressionante como ele é realmente o coração desse time, bombeia o sangue, bombeia a bola para o resto, mas nessa partida ele teve um porém muito agravante. A equipe do Estudiantes não subiu marcação, não subiu para marcar lá em cima, o que não atraía o time argentino para o Flamengo ter espaço para correr nas costas. O time argentino se postava, deixava zagueiros trocarem passe e o resto do time do Flamengo todo marcado pelos argentinos. Quando a bola chegava no Jorginho, que é esse pilar da saída, o cara que rompe a primeira linha, o cara que consegue o passe que vai dar sequência de jogada, é o Jorginho, ele pegava a bola, não tinha ninguém, não tinha opção, faltava opção, e ele foi sobrecarregado. Só ele tinha essa função de pegar e distribuir o jogo. Muitas vezes o que aconteceu, ele pegava a bola, passava 10 segundos, 15 segundos, não aparecia ninguém, e aí o que eu acho que ele poderia ter feito um pouco mais é conduzir a bola para chamar um adversário e aí achar o homem livre. Acho que faltou um pouquinho isso do Jorginho, fez poucas vezes, algo que o Saul fez mais, inclusive. Mas com essa marcação tão encaixada e com o Jorginho tão sobrecarregado, ele ficou sem muitas opções de passes e aí era obrigado a forçar muita bola. E quando você força a bola de risco, o normal é que seu aproveitamento de acerto também caia bastante. Foi o que aconteceu com o Jorginho, foi o que aconteceu com o meio-campista, por isso não foi das grandes atuações dele, mas foi longe de ser ruim. Vamos falar de atuações ruins? Vamos falar de atuação do Arrascaeta. Das piores partidas que eu fiz do Arrascaeta, errou tudo, muito mal o Arrascaeta, não conseguiu dar sequência a lance nenhum, o único lance que ele dá sequência é nesse melhor momento do Flamengo que eu falei lá pelos 20 minutos, que consegue uma jogada de ataque, ele dá pro Plata, o Plata aciona o Lino faz o cruzamento, a bola passa do goleiro, o Pedro chega no carrinho, mas chega também o zagueiro do Estudiantes fazendo o corte, praticamente não, sem goleiro, foi o melhor lance do Flamengo na partida, e é o único momento que o Flamengo se fez Flamengo de Felipe Luiz. Outro que foi mal, o Pedro, aí vai começar aqui, porque não tem o que falar. Eu acho o Pedro mais qualidade técnica, não acho, eu tenho certeza, o Pedro tem mais qualidade técnica que o Gabigol, ele é um cara de melhor finalização, mais refino, mas tem jogo que falta, eu vou entrar nesse detalhe sobre o que falta na Libertadores mais pra frente, mas tem jogo que você não pode ser apático. O Pedro, ele é apático, ele tava apático, perdendo muita bola no corpo, se oferecendo pouco. Falta aquele instinto de assassino dentro da área que você sente, caramba, por exemplo, o Carrilho, que toda hora importunando, toda hora batendo, brigando com o zagueiro. Falta pro Pedro, apático na partida, morno. Acaba tudo isso, eu vou chegar no ponto final desse vídeo, que é essa conclusão que eu vou trazer mais pro final. Enfim, primeiro tempo isso, bolas longas de um lado, Flamengo só por 2 momentos conseguiu fazer seu jogo, o resto era um troca de passe sem objetividade, mas que se você olhar pelo ponto de que não estava acontecendo nada, poderia ser positivo. O problema é que acontecia. Toda vez que o Flamengo controlava o jogo, o Estudiantes roubava a bola, porque uma hora o Flamengo ia forçar, o Estudiantes roubava a bola e aí vinha. Vinha com volume, cruzamento, lançamento, e por mais que não tenha criado chances claras no primeiro tempo, criou oportunidades de criar chances claras. É uma bola que fica pingando na área, é uma bola, uma casquinha que quase chega para o atacante, muito complicado. É no Flamengo que estava no risco, querendo ou não, estava no risco, apesar do controle da posse que tinha no primeiro tempo. E chegando no final, no primeiro tempo, onde eu já estava ali pensando que o ideal era acabar logo para o Flamengo sentar e tentar resolver esses problemas da bola aérea, tentar resolver o problema da falta de volúpia, tentar resolver esses problemas que estavam no primeiro tempo, sai um gol exatamente nos mesmos caminhos que os Estudiantes estavam fazendo o jogo inteiro. Lançamento para frente, o Carrilho disputa com o Léo Ortiz, a bola acaba passando dos dois e cai nos pés exatamente do Benedetti, que acerta um chute de rara felicidade, muito bom, um balaço em cima do Rossi. A bola, aí tem a questão, o próprio Rossi reconheceu que poderia ter ido melhor, reconheceu que foi uma falha, inclusive isso ficou na cabeça dele o tempo inteiro. Não era uma bola fácil, não foi um frango, longe de ser um frango. Não era uma bola fácil, a bola veio muito rápida, essa bola em cima é complicada, mas para um goleiro do nível do Rossi, do nível da temporada que faz o Rossi, era necessário que conseguisse fazer algo melhor. Ele acaba levando esse gol, 1-0 Estudiantes, e aí vai pro segundo tempo. Nesse momento, o estádio argentino já era um caldeirão pulsante, e as coisas pareciam cada vez mais sair de controle do rubro-negro, e a gente esperando como é que o time ia voltar pro segundo tempo. E aí que eu entro no ponto. A Libertadores, ela é diferente, não adianta.
Eu nunca tive o pensamento que o Flamengo chegaria e se classificaria fácil contra os Estudiantes. Por mais que eu tenha certeza, eu sei, o Flamengo é mais time, o Flamengo joga mais futebol, mas a Libertadores, ela te exige algo diferente. Ela te exige não só jogar futebol, ela te exige jogar futebol e brigar. Ela te exige jogar futebol e lutar, e ter sangue. Ela te exige criar volume, ela te exige criar um ambiente que jogue contra. Não é... Diferente, eu vou até comparar, diferente de uma Champions League, que tem isso também, porque o futebol ele tem isso, mas a Libertadores é uma competição à parte, ela tem muito do sangue, tá no próprio nome, o nome Libertadores da América, que é o melhor nome da história de uma competição, ela reflete todo esse legado latino-americano, ela tem um quê de diferente, e você não pode ser apático a essa diferença. Um Flamengo que quase foi muito punido por levar a Libertadores de forma apática, e aí também no final eu vou finalizar com esse pensamento. Final de primeiro tempo, o Flamengo volta pro segundo e uma postura que melhorou um pouquinho, mas nada demais. Dessa vez o Estudiantes já tinha conseguido seu gol, não precisava se lançar para ataque. Acho que se o primeiro tempo tivesse virado num 0-0, o segundo tempo poderia ser que o Estudiantes saísse mais e o Flamengo conseguisse impor seu jogo. Não foi o que aconteceu e o Flamengo continuou com os mesmos problemas. Já falei da partida ruim horrível da Arrascaeta. Falei da partida ruim do Pedro, horrível também. Vou falar da partida ruim do Plata, que eu gosto bastante, mas não conseguiu dar sequência quase nada, se embolando com a bola. O Samulino no primeiro tempo muito mal, mas ele vai se salvar do quarteto de ataque, ele foi o melhor. Nos últimos 20 minutos ele foi bem, não salvando a atuação dele, eu tô salvando desse quarteto que foi horrível, eu coloco o Samulino um degrauzinho acima só. Os 20 minutos dele foram melhores. E aí a gente vai falar também da Alexandre, eu gostei, o Varela também achei bem abaixo. Um segundo tempo que o Flamengo continuou sofrendo. E foi só com as alterações, porque o Felipe Luiz, ele tira o Arrascaeta. Você pode pensar que não se tira o craque, mas assim, com todo respeito. O absurdo não era tirar o Arrascaeta, o absurdo era deixar o Arrascaeta em campo. Ele tira o Arrascaeta e tira o Pedro, coloca Luiz Araújo e coloca Bruno Henrique. Bruno Henrique foi até mais participativo que o Pedro, nessa questão que eu falei de brigar. Foi um cara mais brigador, um cara que correu mais pra achar espaço, um cara que se fez tentar estar presente na partida, mas a fase técnica dele é muito ruim. Teve uma bola que cai na área e ele cai pra ele finalizar, ele chuta, ele erra, chuta o vácuo, a bola sobra, partida ruim tecnicamente, momento ruim tecnicamente do Bruno Henrique, mas pelo menos ele tentou participar, então eu quebro esse galho pra ele. O segundo tempo aqui que a gente vai falar de novo de Saúl, o cara mais lúcido desse time do Flamengo. O único que, tudo isso que eu falei que faltou no Flamengo, conseguiu trazer. Conseguiu dar sequência, conseguiu criar, conseguiu dar finalização. No primeiro tempo ele acerta um chute na trave e no segundo tempo continuou na mesma proposta. O Flamengo melhorou um pouco a sua própria postura lá pelo minuto 75, quando o time começa a criar volume. E aí por que eu falo do volume? Eu acho muito importante o Flamengo ter o controle, porque se você está com a bola, o adversário não vai conseguir fazer gol. É impossível você levar um gol com você estando com a posse. Eu entendo esse pensamento, eu concordo com a atitude do Felipe Luiz de priorizar esse controle, concordo 100%. Mas o Flamengo tem que criar algum volume. Você tem que assustar seu adversário. Você não pode deixar que o estádio vá inflando, que o estádio vá pegando fogo, que vá gostando do jogo. E foi isso que o Flamengo deixou. Começou ali só a partir dos 70 minutos, trazer alguma coisa diferente, chegar mais perto. E aí eu também vou falar de outro problema do Flamengo, que foi da partida inteira e até em outros momentos da temporada, que é o fato de o Flamengo não finalizar jogadas. O Samulino tinha chance no contra 1 e não finalizava a jogada. O Bruno Henrique teve chance de finalizar, o Plata teve chance de finalizar, o Pedro teve chance, e não define a jogada. Quando você não define a jogada, a bola está em campo, a bola está rolando, tem chance de um contra-ataque, ela está viva e o jogo é vivo. Você tem que matar, você tem que picotar partes do jogo. Seu pensamento segurando a vantagem é exatamente ter controle da partida. O Flamengo não fez, conseguiu só nesse momento dos 75 minutos. Isso que o time continuou sofrendo o mesmo mal da partida inteira. E aí vamos falar desse mal que o Flamengo sofreu tanto, que são essas bolas que eu já especifiquei. O Estudiantes jogou um futebol de anos 90, jogou um futebol arcaico, jogou um futebol do passado no momento moderno. Isso não é uma crítica, porque foi o que o time soube fazer, sabendo das suas limitações. A crítica está no Flamengo precisar de tão pouco para sofrer
tantas chances, para sofrer com um jogo tão simples, que é o do balão, que é o do lançamento da bola à frente, pro camisa 9 alto brigador ganhar dos zagueiros na força física. Isso é um futebol do passado, que foi efetivo contra o Flamengo do presente de um Felipe Luiz, que é um técnico do futuro. Então isso é algo que tem que ser pensado mais à frente. O Flamengo não pode sofrer por um jogo tão simples, isso não tirando os méritos do Estudiantes, porque tem mérito sim fazer o simples. O Estudiantes está mais que certo, fez com maestria. Chegou ao segundo gol, inclusive, desse mesmo jeito. Lançamento, casquinha do camisa 9 Carídio, e aí o Benedetti, autor do primeiro gol, ganha a frente e faz o gol, ele 1 contra 1 contra o Rossi, ele faz o gol, que é anulado por impedimento pela grande capacidade aí, pela grande inteligência do Léo Ortiz, que na hora da casquinha do camisa 9 argentino, ele dá um passo pra trás e aí deixa o Benedetti impedido. O Flamengo se livra de um segundo gol e eu falo, se leva esse gol, não recupera. O Flamengo não ia conseguir se recuperar na partida. Continuou, teve até uma chance, nesses minutos finais o Samulino entra pro jogo finalmente, começa a driblar, começa a chegar à linha de fundo, começa a criar chances e por esses 20 minutos eu coloco ele uma prateleira acima e aí, final de jogo, pênalti. Nas penalidades, o Rossi, que falhou, poderia ter ido melhor no primeiro gol, se redime, faz 2 grandes defesas, coloca o time aí finalmente na semifinal da Libertadores e o time do Flamengo que bateu muito bem. Também queria destacar a entrada do Carrascal, entrou bem no segundo tempo e o Carrascal, eu vou falar dos dois, porque o Carrascal e o Luiz Araújo acertam os pênaltis, e o Carrascal, que entra bem na partida, dá sequência. Agora, um Luiz Araújo, que, meu amigo, entrou com QI negativo, o cérebro dele virou um patê pra entrar nessa partida. Horrível, muito mal, mas muito mal. Cara, eu não vou chamar de burro, não é burro, mas assim, uma tremenda falta de inteligência. Jogou perdido, pareceu que ele foi largado ali na Argentina sem entender o que estava acontecendo. Teve um lance que a bola chegou, das poucas chances que o Flamengo teve ali de fazer alguma coisa, a bola chega nos pés do Saúl, na entrada da área pra ele bater, e o Luiz Araújo rouba a bola dele. Cara, é uma loucura, uma insanidade que foi o Luiz Araújo. Tão insano que se o Felipe Luiz, que colocou o Luiz Araújo aos 75 minutos, virasse e falasse, não, você sai aos 80, eu tava aceitando. Foi uma partida, assim, desastrosa do Luiz Araújo. E aí eu coloco aqui, depois de muitas críticas que eu passei o tempo inteiro criticando a atuação do Flamengo, vou fazer alguns elogios, principalmente a mentalidade na cobrança dos pênaltis. Todos bateram muito bem, todos. A partida do Luiz Araújo foi muito bem, o goleiro acerta o canto, mas não consegue chegar. Do Carrascal a mesma coisa. Léo Pereira botou na gaveta, no trinco. O Jorginho, qualidade, aquela batida que a gente já sabe que ele tem, que ele dá um pulinho, desloca o goleiro, o Muslera até tenta enganar ele, finge que vai para um lado, pro Jorginho achar que ia deslocar, vai pro outro, mas aí quem desloca é o Jorginho. Baita atuação do Flamengo nos pênaltis e o Flamengo está classificado. Vamos aos pontos positivos. O que a gente pode achar de positivo desse jogo, dessa classificação, é a classificação. A gente que tanto bate na tecla que o Flamengo, quando joga mal, não consegue ganhar, de fato, não ganhou a partida. Então você dá pra ligar esse sinal amarelo aí, porque o Flamengo, quando não joga o seu futebol, quando não tá bem tecnicamente, não consegue ganhar. Mas, não estando bem, fazendo uma partida muito ruim, ainda assim consegue a classificação. E a gente que tanto enaltece o Palmeiras por ter essa capacidade de fazer jogos não tão bons e sempre estar vivo, sempre estar competitivo, avançar, e a gente fala, caramba, como é que o Palmeiras passou, apanhou e passou, é o time do pacto. O Flamengo teve um pouco disso pra si. É uma partida que pode servir pra melhorar o ânimo rubro-negro, pra você tirar lições. É uma partida que você tem que tirar lições, que só o futebol não basta. Eu vou entrar no ponto que só o futebol não basta. Como eu já falei, a Libertadores é diferente, tem o fervor. E o Flamengo é um time europeu num DNA brasileiro e fervoroso. O DNA do Flamengo, o lema é raça, amor e paixão. É um time efusivo, é um time de explosão, é um time que pro bem e pro mal é 8 ou 80, é muito passional, é um time que, historicamente falando, da instituição Clube de Regatas Flamengo, quando tá bem, tem aquele até, né, o famoso deixaram chegar. O Flamengo pode não estar jogando bem, mas quando infla, quando a galera vem, quando infla, porque é um time efusivo, um time passional, as coisas tendem a acontecer. Da mesma maneira, quando as coisas não estão tão bem, geralmente o Flamengo desmorona. Mas esse Flamengo de Felipe Luiz é um Flamengo europeu jogando a Libertadores da América. Isso tem seus pontos positivos, seus pontos negativos. Ponto positivo, é um time que tá sempre com a cabeça erguida, tá sempre são, não é um time que, perde a cabeça e tal,
Mas é um time que é um time com muita consciência tática, um time muito bem, um futebol muito bem jogado, mas ao mesmo tempo é um time que às vezes falta sangue, falta alma, falta brigar pela bola, falta trazer a torcida junto, falta você criar um sentimento. Eu gosto muito de tratar o futebol também. Claro, tem a tática, a técnica, tem tudo isso, mas futebol não é só isso, futebol também é o sentimento. Você sente quando o seu time tá perto de fazer um gol, você sente quando o seu time tá coado, você sente quando vai dar ruim, sente quando vai virar, você sente essas coisas. E o Flamengo não sente nada. Isso é um problema, o Flamengo não sente. Acaba que o Estudiantes, que sentiu muito o jogo pro lado positivo, trouxe essa volúpia, trouxe esse volume, imprimiu seu estilo de jogo, contra o Flamengo que tava numa apatia de controle que acaba, sabe, falta. A Libertadores não se ganha só com futebol. Esse é o ponto. Precisa de algo, precisa de sentimento. O Flamengo ele precisa achar esse equilíbrio entre a tática, a soberania de ser um time com mais qualidade técnica, de ser um time que quando põe a bola no chão é superior, mas também precisa juntar com isso, com o seu próprio DNA, com sua paixão, com a sua volúpia, com a sua força de fazer acontecer, de inflamar jogo. E aí que eu entro no ponto que, cara, às vezes falta um Gabigol. Não tô nem falando... Por exemplo, o Gabigol de 2023 já era um Gabigol de 2024. Era um Gabigol que dentro de campo já não entrega o que aquele outro Gabigol entregava. Mas o Gabigol era esse cara, que a partida tava ruim, a partida tava difícil. Ele poderia não estar nos seus melhores dias, mas ele infla o jogo, ele sente a Libertadores. Não é à toa que o cara faz 2 gols no final de uma Libertadores, que ele fez o gol de empate contra o Palmeiras na outra final, que ele fez o gol da vitória do Flamengo contra o Atlético Paranaense na outra final. Ele sente a Libertadores, e sentir a Libertadores é necessário. Não é uma Champions League, é a nossa Libertadores. As raízes do futebol sul-americano correm por essa competição. É a competição que reflete o futebol da América do Sul. Reflete não só o futebol, reflete a cultura da América do Sul. E você precisa entender esse tipo de competição para conseguir avançar. Coisa que eu acho que o Palmeiras faz muito bem. Tem 2 tipos de jogos ruins. Tem o jogo ruim do Flamengo, que ele sofre com o volume adversário, que você fala, meu Deus, vai ser eliminado. Que ele leva um gol e vai ser eliminado. E tem o jogo ruim do Palmeiras, que também fez um mau primeiro tempo, também sofreu um gol, mas quando vira pro segundo, consegue ali o seu gol com o Vitor Roque, e você em nenhum momento tem a sensação de que seu time vai ser eliminado. Sei lá, sinto que eles têm um controle maior nos momentos ruins. Eu acho que o Palmeiras está mais acostumado... Parece que eu estou criticando, mas é um elogio. Está mais acostumado a momentos em que joga mal. O Flamengo não está acostumado em momentos que joga mal. Não tá. É claro que sempre tem suas exceções. Por exemplo, contra o River Plate, naquela Libertadores de 2020, começo de Abel Ferreira. Era pro River ter passado, o Palmeiras passou mal, se apagou naquele jogo, quase leva um 3-0. São coisas do futebol, mas o Palmeiras é um time que está acostumado a conseguir sair de momentos ruins em que não está jogando bem. O Flamengo tem essa dificuldade. E acho que falta pro Flamengo, não que o Palmeiras tenha isso, mas acho que o Palmeiras tem a sobriedade. Acho que falta pro Flamengo sentir a competição um pouco mais, sentir a competição. E aí a gente entra no outro ponto, que se a gente tirar essa lupa do jogo e pegar um escopo ainda maior, o Flamengo só enfrenta todas essas dificuldades que o próprio Palmeiras não enfrenta, porque faz uma primeira fase ridícula. O Palmeiras, ano após ano, é pegando o primeiro colocado de fase geral de Libertadores, recorde aí de melhor campanha na primeira fase. O Flamengo, irmão, o Flamengo penou para passar na fase de grupos. Olha a campanha do Flamengo. Não, olha a campanha do Flamengo. O Flamengo, ele no primeiro jogo faz 1-0, o gol do Juninho contra o Deportivo Táchira na Venezuela, e o gol sai no final. É 1-0, que tem uma bola no travessão no final da partida. O Flamengo perde ponto aqui, estava eliminado. Depois o Flamengo perde em casa pro Central Córdoba, um time que nunca tinha participado da Libertadores. Depois o Flamengo empata fora com a LDU, aí joga contra o Central Córdoba, empata também. E, cara, no último jogo, era um jogo contra o Deportivo Táchira, o mais fraco do grupo, o venezuelano. O Flamengo jogando no Maracanã, precisava inclusive de saldo para tentar buscar a primeira colocação. O Flamengo só consegue fazer um gol do 1-0 no segundo tempo, com uma bola jogada na área que o Léo Pereira faz de cabeça. E na última bola do jogo, o Deportivo Táchira quase elimina o Flamengo. O Rossi tem que fazer um milagre para salvar o Flamengo. O Flamengo foi o segundo pior time da fase de grupos, só o Botafogo, se eu não me engano, fez uma campanha pior. Por isso o Flamengo foi condenado
a disputar todas as partidas fora de casa. Se deu bem no Beira-Rio, mas jogar no estádio de Estudiantes é difícil. Jogar no El Cilindro, jogar no estádio do Racing, cara, é um inferno. E o Flamengo vai ter que encarar seus demônios para conseguir passar, porque não existe você ser apático em momentos como esse. O Flamengo tem que se fazer. Agora as direções, o Flamengo tem que começar a polir, tem que começar a girar a faca, jogando dentro de casa, precisa fazer sua vantagem. Você tem a chance, você tem que fazer o gol. Não importa se seu time tá soberano na partida, você tem que fazer o gol, 2, 3, 4. E o Flamengo, querendo ou não, ele é uma instituição que seu torcedor, ele tá traumatizado. Viveu esse melhor momento da história do clube na Libertadores, chegando em semifinal, batendo título, mas é um time que da década de 90 pra frente desrespeitou a competição e a competição desrespeita ele de volta. É vexame, isso acaba acumulando algo, uma carga que já era pro Flamengo ter aprendido que com a Taça Libertadores não se brinca, tem que começar a agir. Pra finalizar de um jeito mais positivo, foi uma partida que o Flamengo consegue passar, mesmo jogando mal, e tem muito mérito em você passar, fazendo sua pior partida, passar numas quartas de final, por uma semi de Libertadores, jogando lá na Argentina, é muito difícil, não é pra qualquer um, esse time tem muito potencial, mas falta brigar mais, e quando eu falo brigar, não é no sentido literal, é se impor. Isso acredito que o Felipe Luiz e toda a comissão e os jogadores têm que começar a sentir pro Flamengo realmente aliar a raça, amor e o paixão com a técnica, a tática e a qualidade europeia do grande futebol, trazendo para as veias latinas da América do Sul. Então é isso, diga, diretor. E o que esperar aí, rapidinho, desse Flamengo e Racing? Se o Flamengo repetir essa atuação que fez contra os Estudiantes, vai passar mal na volta, vai ser eliminado. Se repetir essa situação, vai ser eliminado. Mas tem o jogo da ida. O Flamengo tem que fazer uma vantagem na ida, o Flamengo tem que jogar melhor na ida, o Flamengo tem que aliar sua qualidade técnica ao sentir a Libertadores, tem que fazer essa junção, tem que ter mais sangue, ao mesmo tempo que tem que entender que o controle, ele não é só imposto pela posse de bola, ele também é imposto pelo volume, ele também é imposto pela atitude, ele também é imposto pelo estádio que te empurra. Isso faz toda a diferença. O Flamengo precisa ganhar em casa, porque pegar o Racing fora, né, o cilindro, é muito difícil. Eu, sinceramente, que eu acho que vai ser um jogo tão difícil quanto o Estudiantes, vai ser mais difícil que o Estudiantes, e eu espero que o Flamengo jogue melhor. No final das contas, acho que a diferença do classificado para o não classificado vai ser isso, um gol de diferença, uma disputa de pênalti, um lance, um detalhe, vai ser difícil. Eu não vejo o Flamengo fazendo 3-0 no Maracanã e 2-0 fora, ou então 2-0 no Maracanã e 2-0 fora, não vejo, acho que vai ser difícil. Esse time do Estudiantes, tudo que esse time tem, eu vejo que o Racing tem a mais. O técnico do Racing é um maluco, é um doente, um cara que na beira do campo falta da voadora, do cambalhota, ele é maluco, isso infla o time. O Racing é um time caótico, pelo lado positivo, gosta do caos do jogo. O Racing gosta da bola lá, bola cá, do fervor, de transformar um jogo em algo incontrolável, e o Flamengo é o time do controle. Então o Flamengo tem que se alinhar, fazer esse yin-yang, tem que ser o controle, mas com case rubro-negros ali pra conseguir se classificar, mas vai ser difícil, é um time melhor. É o melhor time argentino ali junto com o River Plate, pela bola jogada é até melhor que o River Plate, matador de brasileiros, venceu do Botafogo no começo desse ano, venceu o Cruzeiro, é um time que já eliminou o Flamengo em uma Libertadores recente, aquela ali com o Rogério Ceni. Cara, vai ser muito difícil e o Flamengo tem que aprender com esses erros, tem que ser Flamengo e ser Felipe Luiz. O controle tem que se alinhar aí à paixão, ao caos, ao DNA rubro-negro, para tentar conseguir algo melhor. Tirando isso, esperar uma partida com uma boa qualidade individual dos jogadores, porque jogando mal todo mundo, menos o Saul, do jeito que jogou, é realmente muito difícil de ganhar de qualquer um. Então é isso, vai ser complicado, mas tá aí, vamos ver o que vai ser desse Flamengo e Racing.